De cavalo a unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o João Lopes. O João é o COO e co-founder da Blockit, uma empresa tecnológica portuguesa especializada na solução de cacifes inteligentes. Olá, João, bem-vindo. Olá, prazer. Então, João, aqui a Blockit foi fundada em 2019 com o objetivo de oferecer soluções integradas end-to-end, portanto estamos aqui a falar de ponta a ponta, de lockers inteligentes. O que é que significa esta vossa solução de ponta a ponta? Eu costumo começar por dar contexto sobre o que é um Smart Locker. E principalmente como estamos a fazer este podcast em português, assumo que a audiência que vai estar a ouvir também vai estar maioritariamente em Portugal. Acho que é importante dar esse contexto porque aqui em Portugal ainda não é, digamos, não é um conceito mainstream ainda em que eu vá à rua e consiga, sei lá, selecionar facilmente uma pessoa que me consiga dizer ok, eu já usei um locker, eu sei o que é. Portanto, se calhar eu começo por explicar esse conceito. Ok, bora lá. A ideia é relativamente simples, ou seja, as pessoas fazem compras online, normalmente quando chegam à parte final de fazer a compra online, tem um checkout e elas têm de dizer ok, eu quero que esta encomenda seja entregue nesta morada. Este é o standard status quo, eu diria aqui em Portugal e na maior parte da Europa, na Europa Ocidental, em que as pessoas recebem as encomendas em casa. Obviamente eu acho que toda a gente que já passou por esta experiência de fazer compras online e que o faz com frequência, consegue perceber todos os entraves e potenciais failure points que existem, desde o carteiro dizer que foi lá e tocou a campainha mas ninguém abriu e na realidade nunca foi, acho que toda a gente tem essa experiência. O facto de se calhar de a encomenda ter sido entregue literalmente no dia em que a pessoa não estava em casa, apesar dos outros dias estar todo. Portanto, há aqui vários constraints que as pessoas têm no dia a dia quando estão a fazer encomendas online e os lockers acabam por ser uma alternativa a isso. Qual é o conceito? Essencialmente, a empresa de entregas, vamos por exemplo dizer o CTT, ou a DPD, ou a DHL aqui em Portugal, colocam estes smart lockers, cacifes inteligentes em português, nós chamamos de smart lockers, que é a palavra internacional, e as encomendas vão lá parar. Ou seja, eu em vez de estar a fazer uma encomenda para a minha casa, se calhar eu trabalho fora de casa e não consigo receber lá, posso escolher um locker que está ou perto do meu local de trabalho, ou na estação de comboio em que eu costumo passar todos os dias, ou até mesmo perto da porta da minha casa, por exemplo, no centro comercial, ou num retalhista qualquer, e consigo receber lá as minhas encomendas e depois vou buscá-las quando for mais conveniente para mim. As encomendas estão lá, estão seguras, esperam por mim durante 2, 3, 4 dias, depende também depois das policies deste tipo de entrega, e acaba por ser uma opção mais conveniente. Isto é, do ponto de vista do consumidor final, isto é o que o Smart Locker representa, para receber encomendas. Depois, quando falamos de outros flows logísticos, por exemplo, quando a pessoa compra uma coisa e é o tamanho errado e quer devolvê-la, aí conseguimos ver ainda um caso de uso mais forte para os Smart Lockers, porque ninguém gosta de fazer a parte da logística inversa, que é tipo ter de enviar coisas. Isso é mais complexo ainda, porque a pessoa muitas vezes tem de ir a um ponto específico que é longe, ou o processo não é nada claro, ou é confuso, ou quer que seja, e com o locker acaba por ser mais fácil ainda. Se o operador logístico tiver esta opção, basicamente a pessoa consegue com um código de QR ou com um código simples chegar a um locker, deixar lá a encomenda e ela vai parar ao destino final. Portanto, estas são as formas em que um locker consegue ajudar o consumidor final. Essencialmente é uma opção mais conveniente e uma alternativa aos modelos de entrega de encomendas online tradicionais. E portanto, o que é que significa a solução de ponta a ponta? Pronto, o que é que significa a solução de ponta a ponta? Quando uma empresa quer fazer uma network de smart lockers, ou seja, quer criar esta network para conseguirem oferecer esta opção aos consumidores finais. Por exemplo, imagina que eu sou o CTT e quero que agora os meus consumidores consigam usar lockers. Eu tenho de, enquanto empresa que coloca lockers na rua e quer oferecer este serviço, tenho de comprar os lockers, tenho de montar toda a infraestrutura que depois permite isto existir. Ou seja, não é só comprar locker, há toda uma parte complexa à volta de comprar locker, onde é que eu vou colocar locker, como é que ele vai estar integrado nos meus sistemas de informação, que são muito complexos para a maior parte das empresas logísticas, como é que isto hoje vai interagir com o utilizador final, como é que ele vai conseguir chegar ao locker, como é que ele vai conseguir interagir com ele, como é que eu vou conseguir expandir esta rede de forma rápida. E uma network deste género tem que ter muita densidade, ou seja, estamos a falar normalmente de milhares de equipamentos que estão na rua, disponíveis 24 horas por dia, que depois precisam também de uma parte operacional forte de suporte, manutenção, de garantir que eles estão a funcionar o tempo todo. Se alguém chegar lá e partir um locker, ou partir um ecrã, ou algo do género, ou se uma porta não abrir porque houve um problema qualquer, é preciso conseguir corrigir isso rápido. Portanto,
há toda esta panóplia de coisas que são necessárias para conseguir lançar uma network. Isto é o que a Blockit consegue oferecer, ou seja, nós conseguimos ir do ponto de não só desenhar o próprio equipamento físico, o hardware, que as pessoas veem na rua e que podem interagir, como depois a parte de produzir em escala, a um preço competitivo, ter a parte de software que faz estas integrações todas de forma simples e rápida, e depois a parte operacional também de instalar os lockers nos locais específicos, mantê-los, dar suporte ao utilizador final, etc. Ok, depois já vamos aqui esmiuçar um bocadinho mais o vosso modelo de negócio, mas entretanto, vocês lançaram a Blockit em 2019. Como é que vocês tiveram essa ideia? Que necessidade de mercado é que encontraram para acharem que havia necessidade de criar a vossa startup? Certo. Na realidade, quando nós começámos, nós tínhamos um modelo de negócio que era diferente. O produto era semelhante, mas o modelo de negócio era bastante diferente. E até o caso de uso era ligeiramente diferente. Isto surgiu, nós começámos a empresa em 2019, eu e os meus dois co-founders. Eu na altura estava a fazer um programa de empreendedorismo em Silicon Valley e na altura, essencialmente, foi quando começaram a aparecer as electric scooters, que hoje em dia são muito populares, já há meio dúzia de anos, tipo Lime, Bird, etc. E na altura estavam a começar a aparecer lá, que foi digamos, um mercado nascente, e eu achava o conceito das scooters elétricas super interessante. As pessoas com uma aplicação conseguiam chegar a um device que estava na rua, conseguiam desbloqueá-lo, conseguiam usar, conseguiam fazer o pagamento. Agora se calhar é comum, para a maior parte das pessoas já não tem aquele wow effect, mas na altura tinha um wow effect grande. E ao mesmo tempo, eu quando estava a fazer esse programa de empreendedorismo conheci um dos meus co-founders, e ele tinha esta ideia em que ele queria colocar lockers ou cacifes para resolver um problema diferente, que era as pessoas poderem guardar coisas quando iam, por exemplo, à praia, ou quando iam, por exemplo, a um festival de música e andavam carregadas com as coisas delas atrás, poderem deixar aquilo no sítio seguro. E então foi um bocado a junção do problema que ele tinha identificado com esta revolução, basicamente, que estava a acontecer em termos de produto das scooters elétricas. Então, basicamente, tivemos a ideia de juntar as duas coisas, que é tipo, ok, como é que eu posso ter um locker que está espalhado por diferentes locais estratégicos e que pode ser controlado por uma app. Ou seja, a ideia é, por exemplo, eu vou à praia, consigo abrir uma app específica da Blockit e depois consigo encontrar um locker que está lá perto, chegar lá, guardar as minhas coisas, a minha toalha, a minha mochila, o que quer que seja, ir à minha vida e depois no final do dia, quando precisar das coisas, posso recolhê-las novamente de forma segura. Isto era o conceito inicial com que nós lançámos a Blockit em 2019. Pronto, era um modelo completamente diferente do que temos agora. Mas o produto já na altura tinha várias semelhanças. Pronto, nós, o que é que quando mudaram? lançámos O que é que aconteceu? eu acho que aconteceram uma dúzia de coisas. Primeiro, nós também percebemos que, sendo um serviço completamente novo e um modelo B2C em que tínhamos basicamente de educar os utilizadores finais e tínhamos de ter este canal de distribuição grande, isto requeria um investimento muito, muito grande do nosso lado. Ou seja, não só tínhamos de criar uma network nós próprios, que tinha sempre extensa, porque ninguém ia fazer download da aplicação se houvessem tipo 4 ou 5 lockers só no país inteiro, tinham de ser centenas ou até milhares espalhados, e isso era um investimento muito grande, porque um locker acaba por ser um equipamento que é bastante caro. E por outro lado também tínhamos de educar o mercado e tínhamos muitos custos de marketing, como é um produto novo e uma solução nova, tínhamos de educar os utilizadores. E nós na altura conseguimos levantar algum capital numa fase muito inicial do Business Angel, mas foi muito o capital que nós precisamos para chegar ao primeiro MVP, que era tipo, vamos fazer um locker, vamos pô-lo a funcionar com uma app e vamos colocar lá e ver como é que as pessoas usam. E conseguimos fazer isso de facto, mas depois chegámos à conclusão que escalar para o passo seguinte ia ser muito, muito complexo. E depois, ao mesmo tempo, não muito tempo depois, nós lançámos o serviço em finais de 2019, 2020 começa o Covid e basicamente começam os lockdowns, etc. As pessoas de repente não precisam não precisam de ter um cacifo para guardar coisas porque ninguém está a sair de casa. Portanto, todo o business model, toda a necessidade que tínhamos na altura ficou um bocado por água. Ao mesmo tempo, uma coisa que nós nos fomos apercebendo é que nós, quando colocávamos os lockers, basicamente o locker em si tinha um e-mail de suporte. E a ideia do e-mail de suporte era essas pessoas precisassem de ajuda para usar aquilo ou ficassem com as coisas pretas lá dentro, ou quer que seja, conseguiam enviar um e-mail para o nosso e-mail de Customer Support. E todos os dias nós recebemos e-mails de pessoas a dizer, quase todos os dias pelo menos, olha, eu vi o vosso locker na praia e eu gostava muito de ter uma coisa assim para poder pôr as minhas encomendas na minha loja, ou na minha farmácia, ou no centro comercial que a minha empresa gera, nós gostávamos de ter lá um locker destes. Então começámos a perceber que havia também aqui alguma oportunidade de mercado
no segmento business to business, ou seja, ter outras empresas a dar usos aos lockers que nós nem sequer tínhamos pensado numa fase inicial. Então começámos a seguir um bocado esse caminho. Fizemos alguns pilotos aqui em Portugal com algumas das principais marcas, El Corte Inglês, Sonai Sierra, em centros comerciais, etc. E foi a nossa primeira validação no mercado a ter este modelo de negócio em que nós damos a solução de lockers para outras empresas usarem isto da forma como elas acham melhores para os negócios delas. Isto foi em 2020, 2021, foram estes anos em que tivemos um bocado aqui a fazer este shift em termos de mudar para este modelo de negócio novo. Mas sobre essa mudança, João, portanto, vocês passam de uma solução B2C, em que vocês é que controlam a produção, controlam quantos lockers é que vão ter e aonde, e todas as dificuldades inerentes, como é óbvio, para uma solução B2B, em que normalmente é muito difícil conquistar aquele primeiro cliente, conquistar a validação da ideia, não é? Com um cliente interessante. E tu acabaste de dar aqui vários nomes grandes que me pareceu que foram algo fáceis. Como é que vocês chegaram a esses primeiros clientes B2B para validarem então o novo conceito? Uma boa questão. Eu acho que na altura nós não tínhamos grandes opções, honestamente, portanto estávamos um bocado ou vai ou racha e acabou por ir. E conseguimos ter estes pilotos. Estes pilotos, obviamente, são coisas em que, na maior parte dos casos, as empresas, quando estão a fazer este tipo de pilotos, têm de fazer quase... não pode haver uma expectativa de retorno, basicamente. Ou seja, nós íamos para aquilo já de género, ok, isto não vai ser propriamente o nosso modelo de negócio validado aqui, isto é mais uma questão de conseguir ter um cliente, perceber como é que é de facto ter um cliente B2B, perceber quais são as necessidades deles, ter utilizadores reais, conseguir fazer aqui as iterações necessárias para aprender com esse cliente e depois conseguir iterar novamente. Ou seja, é um processo de iteração em que eu experimento aqui uma coisa, tento falar com estas empresas, tento convencê-las, ando atrás delas, lá ofereço um piloto se eu preciso, consigo ter aquela avaliação no mercado e depois uso esse feedback para a minha iteração seguinte e para o meu cliente seguinte eventualmente. E também, do ponto de vista comercial, começar a recolher estes logos acaba por ser útil para depois conseguir o cliente seguinte. Ou seja, eu acho que isto é um bocado a progressão de uma empresa B2B. Nós, como éramos uma empresa só com first time founders, ainda por cima, não tínhamos propriamente uma rede de contactos que pudéssemos usar. Se eu tiver a lançar uma empresa em que está numa indústria que eu trabalhei durante 20 ou 30 anos, ou 10 anos, ou quer que seja, se calhar eu já tenho aquela rede de contactos, já conheço as empresas que podem ser o meu primeiro cliente. Nós também tivemos essa facilidade, teve de ser mesmo um bocado na luta, basicamente, e falar com toda a gente até alguma coisa resultar. E pronto, foram tempos divertidos também. Mas eu acabei por não conseguir perceber como é que chegaram esses primeiros clientes. Foram contactos? Foi bater portas e suar, ir atrás deles? Porque temos muita gente a ouvir que procura esse tal primeiro cliente. Eu diria que neste tipo de casos é bater portas. Não há outra opção, na realidade. Literalmente não há outra opção. Não, e faz sentido, não é? Porque mesmo tendo às vezes contactos, continuamos a ter que bater portas e conquistar o cliente, não é? Com a nossa solução. E agora, vocês não são a única empresa que faz isto. Qual é que é a vossa grande diferenciação face à concorrência? Nós temos uma posição interessante, apesar de ser um mercado que nós achamos que está numa fase muito inicial. Ou seja, se eu disser, se eu olhar para o bolo total de entregas que são feitas hoje em dia, por ano, a nível global, estamos a falar, sei lá, 160, 170 mil milhões de entregas que acontecem todos os anos. E está, obviamente, a crescer com o crescimento do e-commerce. Se eu for olhar para esse número e depois tentar pôr uma percentagem das entregas que acabam no locker, eu diria que estamos a falar de 1 a 3%. Seria algo desse género. Ou seja, é um produto que é novo e é um produto que ainda tem pouca adoção em geral e cuja adoção está a crescer. Ao mesmo tempo, apesar de ser uma indústria nova, é uma indústria em que os nossos competidores já estão a fazer isto há bastante tempo. Pode parecer um bocado estranho. E basicamente o que aconteceu aqui foi, o produto em si já existe há algum tempo, mas em geral a validação que este modelo funciona, ou seja, uma empresa de logística conseguir usar um locker com sucesso, é uma coisa relativamente nova. Então o que é que nos distingue dos nossos competidores? Eu diria que nós somos a única startup, ou scale-up, pelo menos, de tech que está a fazer este tipo de produto. A maior parte das empresas que nós poderíamos chamar competidores, na realidade, são empresas estabelecidas que fazem lockers, da mesma forma como fazem caixas de multibanco ou sei lá, todo tipo de coisas. Ou seja, não há um foco próprio. Nós só temos este foco nos smart lockers desde o início, como sendo o nosso core business, e
todo o nosso negócio, na realidade, como temos uma approach de tech company muito mais agile e com muito mais investimento, por exemplo, em R&D e muito mais agressivos, por exemplo, no nosso plano de expansão e de growth do que estas empresas. Isto permitiu-nos também ganhar um bocado de market share. Um bocado não, bastante, na realidade. E eu acho que é uma coisa que, para nós, o mais difícil, e se calhar isto vai ser relatable para muitas empresas que estão a entrar no setor de B2B, é se já existirem competidores estabelecidos, principalmente se for um produto que é business critical, que é um bocado o nosso caso, é difícil entrar no mercado, porque muitas vezes as empresas, o que elas vão estar à procura quando procuram um provider, nem é necessariamente o mais inovador ou que tem a solução mais fixe, é o que lhes dá mais segurança. Porquê? Na ótica do comprador, quando estamos a falar de empresas grandes e corporate, tipo DHLs e coisas do género, provavelmente quem faz a decisão, para eles é mais seguro fazer uma decisão que eles sabem, ok, isto se calhar é 80% ou 70% ou até 60% do que poderia ser, mas é muito pouco arriscado porque já muitas outras empresas usam e já está estabelecido, do que esta empresa que tem um produto que é melhor, que está a 100%, mas que não tem provas dadas. Eu acho que essa parte inicial, para quem está a tentar entrar nos mercados B2B, como o nosso, que são coisas business critical e que requerem um tempo de implementação e um investimento grande pela parte dos clientes, são um desafio. Eu acho que nós já conseguimos superar esse desafio, então nós neste momento estamos bem posicionados porque temos um bocado melhor dos dois. Temos provas dadas, porque já temos milhares de lockers, eu diria, neste momento, quando se olha para a indústria, toda a gente consegue delinear a Blockit como principal inovador e a principal empresa que está a pôr o ritmo na indústria, e ao mesmo tempo somos uma empresa ainda recente, com 6, 7 anos, e que está no mercado se calhar há 5 anos e que ainda tem um produto muito inovador e que está sempre a lançar coisas novas e tem esta approach muito agile e que ainda está numa fase de crescimento. Eu diria que este é o principal fator em termos de first principles que nos consegue distinguir os nossos competidores. Ok. E continuando aqui em relação à diferenciação, eu sei que a Vinted é vosso cliente, mas a Vinted também foi aqui um bocadinho impulsionadora, pelo menos em Portugal, da utilização dos pick-up points. Como é que vocês se diferenciam em grande dos pick-up points? Porque continua a ser, para quem presta o serviço, portanto para uma DHL, para uma DPD, o que for, certo, uma localização, não é? De drop-off. Uhum. E portanto, qual é aqui então o grande benefício que vocês acrescentam? Eu aqui diria que os pick-up points e os lockers não estão necessariamente a competir pela mesma coisa. Eles na relação são bastante adjacentes. E quando nós vemos as networks ou as empresas que têm uma network de out of home, que seria basicamente o guarda-chuva que engloba estas duas opções, as networks que têm mais sucesso são as que misturam os dois tipos de soluções. Obviamente elas são diferentes, porque um locker pode ficar sozinho, 24 horas por dia, num local outdoor, no parque de estacionamento, na parte de fora do centro comercial, dentro. Ou seja, tem um conjunto de locais onde tu podes colocar de forma mais fácil, tem menos restrições e, em geral, tem mais capacidade. Ou seja, um locker, se calhar, consegue ter 100, 200 encomendas, depende do tamanho. Um pick-up point, eu diria que a partir das 30, 40 já começa a ficar difícil de gerir. Depois, em geral, o que nós temos visto é que o pick-up point, por um lado, é mais fácil de expandir, ou seja, uma empresa tem um investimento muito menor porque dar setup num pick-up point é muito mais barato. Eles basicamente têm de enviar um tablet e fechar um contrato com o pick-up point. Um locker, obviamente, tem um investimento de capital porque eles têm de comprar o equipamento, têm de o colocar, têm de o manter. Mas, em geral, um pick-up point gera mais tickets de suporte do que um locker. Ou seja, isto é fácil de perceber. Há mais coisas que podem estar erradas com um pick-up point do que com um locker. O locker tem uma experiência super straightforward, é uma máquina, está lá, está a funcionar, é sempre igual. Obviamente às vezes dá problemas, mas em geral funciona praticamente sempre. O pick-up point tem muitas mais variáveis, a pessoa pode não estar lá, pode estar muita gente numa fila, por exemplo, e a pessoa acaba por ficar à espera 20 ou 30 minutos, a loja naquele dia por acaso fechou por algum motivo mais cedo, a pessoa chega lá, está fechado. Portanto, há aqui meia dúzia de coisas em que os lockers acabam por ter uma experiência de utilização melhor. E à medida que o local ou aquele código postal, por exemplo, tem muito volume de out of home, o locker faz muito mais sentido também economicamente, porque o modelo de negócio também é ligeiramente diferente. No pick-up point, normalmente, paga-se a entrega, ou seja, por cada parcel que vai parar àquele shop, o dono, por exemplo, da papelaria, o que quer que seja, recebe uma fee por cada parcel. No locker isto não acontece, obviamente, porque o locker pertence à empresa, portanto, quantas mais encomendas para lá, melhor e mais económico é o sistema. Portanto, nós conseguimos, e normalmente os nossos lockers estão colocados
de forma adjacente a estes pick-up points. Ok. Por acaso tive uma experiência diferente com o locker, que foi, não coube dentro do locker e recebi uma mensagem muito, não estou a dizer que era vossa, atenção, nem sei de Certo. quem era, não reparei. E depois mandaram-me isto para o pick-up point, bem, foi o caos, porque nas mensagens eu não percebia onde é que estava a encomenda. Mas... Exato, e aí isso demonstra a necessidade de ter uma solução completa. Às vezes existia historicamente, e se calhar ainda existe, esta noção para algumas empresas que, ok, eu para ter uma network que funciona é só comprar um locker e pô-lo no chão, mas depois todas estas variáveis que entram fazem uma diferença grande para o utilizador. Por exemplo, tu tiveste uma má experiência. Se calhar se este locker fosse um da Blockit, provavelmente não era, porque nós não temos lockers em Portugal, provavelmente isto não vai acontecer. Portanto, por exemplo, temos uma feature chamada acho que é Size Advising ou algo do género, em que ele vê o tamanho da parcel e consegue comparar com o tamanho das portas que estão disponíveis no locker em tempo real, ou seja, o utilizador nunca chega a um local em que a parcel dele não cabe dentro do locker, porque o sistema, em primeiro lugar, nunca o envia para o locker porque sabe que a parcel é demasiado grande. Por exemplo, e estes são os tipos de coisas que a Blockit consegue oferecer, que se calhar outras empresas não conseguem, ou se uma empresa de logística estiver a tentar fazer a solução in-house não ia conseguir oferecer. Ok, é interessante. Da tua resposta surgiram aqui duas dúvidas. Uma, vocês, portanto, e disseste isto logo no início, que os vossos cacifes são inteligentes. Qual é a diferença dos vossos cacifes inteligentes? E aqui, para quem nos está a ver no YouTube, consegue ver que estou aqui a fazer aspas, mas para quem estiver a ouvir, imagina umas aspas, e os cacifes menos inteligentes que já existem atualmente. Eu diria que há aqui várias diferenças quando vais a um nível de detalhe. Quando um comprador avalia o que é um locker, ou seja, se sou uma empresa logística e estou no mercado à procura de lockers, há várias coisas que eu vou comparar. Okay? É reliable, ou seja, o locker dura tempo, ou vai começar a ganhar ferrugem, é um locker que tem problemas, as portas costumam ficar empancadas, por exemplo, entra água. Estas coisas básicas, em termos de reliability, tu queres um equipamento que dure 8 a 10 anos, pelo menos, e que não dê muitos problemas aos utilizadores. E depois também o nível de funcionalidade que tu consegues oferecer. Por exemplo, se tu estiveres muito limitado em termos da solução que usas, se calhar não vais conseguir oferecer certos flows. Por exemplo, há networks de lockers em que tu só consegues recolher encomendas, não consegues fazer devoluções, por exemplo. Ou seja, à medida que o flow logístico vai ficando mais sofisticado, é cada vez mais importante teres uma solução que te permite limar as arestas, digamos, que em escala e para o utilizador final fazem uma diferença grande. Portanto, eu não consigo dizer exatamente, ok, há esta coisa que faz mais diferente ou não. E depois íamos ter a falar, por exemplo, das product lines que nós temos, isto é entrar aqui em demasiado detalhe, mas há diferenças que são significativas. Certo, portanto têm vários tipos de features e que permitem que os vossos lockers sejam diferentes. Aliás, as vossas soluções são todas custom-made, certo? Portanto, um cliente como a Vinted ou como a DHL diz o que é que precisa e vocês fazem o cacifo consoante essas especificações. Sim, eles são custom-made, mas normalmente ser custom-made não é custom-made no sentido em que uma pessoa pensaria de um cacifo tradicional. Se calhar se eu pensar, ok, um cacifo para guardar as minhas coisas em minha casa à minha medida vai ser o tamanho das prateleiras, por exemplo. Isso não é necessariamente o caso, porque a maior parte das empresas acabam por ter parcels mais ou menos do mesmo tamanho. Portanto, quando nós falamos de customização, estamos a falar muito desta parte do projeto, ok? O locker tem de se enquadrar no flow logístico destas empresas. Quando falamos de uma empresa como a DHL, que tem quase 1 milhão de pessoas a trabalhar lá, ou seja, uma organização gigante, faz entregas em dezenas de países, processa milhões e milhões de encomendas. Eles já têm sistemas muito bem delineados de como é que as coisas funcionam, ou seja, não é realista eu chegar lá com uma solução e dizer, olha, agora integrem isto no que vocês têm, ou mudem o que vocês têm para mim. Então é um bocado o oposto que nós fazemos, nós conseguimos customizar a solução, o locker, toda a integração, os flows logísticos, o próprio flow que acontece no locker para o utilizador final, que tipo de informação é que eles precisam, de que tipo de código é que eles enviam, é um QR Code, é um código, como quer que seja, nós conseguimos fazer esta customização toda para a network funcionar para eles, basicamente. Certo, portanto, vocês é que se integram no cliente, não é o cliente que se integra convosco. Isso faz muita diferença, não é? Exato, nós temos aqui, a forma que nós construímos a solução é para permitir que qualquer cliente consiga usar o Blockit OS dentro do que ele já tem, sem ter de fazer essas mudanças. Okay. E depois a gestão dos próprios cacifes, quem é que faz? É a Blockit ou é o próprio cliente?
neste caso, depende um bocado de mercado para mercado. Nós temos um serviço em que nós fazemos basicamente a manutenção e o suporte. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu consigo dar o exemplo da Vinted. Nós com a Vinted temos cerca de 5.000 lockers espalhados por França. Por mês estamos a falar de 2, 3 milhões de parcels que passam por lá. Ou seja, há muitas pessoas a utilizar aquilo. Temos milhões de pessoas, literalmente, todos os meses. Interações constantes. Há lockers que, se calhar, têm 300 ou 400 utilizações por dia. Incrível. Estão sempre cheios. Ou seja, quando estamos a falar de um equipamento deste género, é frequente haverem falhas. Ou seja, é muito uso, há muitas pessoas diferentes a utilizar, eles estão na rua. É expectável que existam problemas. E resolver os problemas rápido é importante. Porque quando a pessoa quer receber uma encomenda, ela vai ao local. Se chegar lá e o locker não estiver a funcionar, é uma experiência terrível. Se o locker todo não funcionar e tiver 100 portas, de repente são 100 utilizadores que podem ter uma má experiência. Portanto, é muito importante esta questão da reliability. Não só ter os lockers, garantir que eles não falham ao máximo possível e ter este continuous improvement para garantir que sempre que se detecta algum tipo de falha, conseguimos iterar e modificar isso e melhorar. Mas quando uma falha acontece, conseguir resolvê-la rápido. Para dar uma noção, nós temos um SLA de resolução de problemas físicos de 24 horas com a Vinted em França, no país inteiro. Ou seja, independentemente de ser no sul ou no norte ou onde quer que seja que o locker esteja, se alguém chegar lá e partir um ecrã ou alguém tiver uma parcel lá presa, nós temos de resolver aquilo em 24 horas. Ou seja, nós temos esta parte operacional que nós oferecemos ao cliente de manter a network a funcionar. A parte do dia-a-dia de gestão da network, de fazer entregas lá, de ter os utilizadores aí lá, isso já passa para o cliente, porque eles é que têm os estafetas, eles é que vão aos lockers, eles é que fazem as entregas. Portanto, eu diria que é uma mixed responsibility, em que nós temos de manter os lockers, mas quem opera os lockers, na realidade, em termos de fazer entregas lá, recolher encomendas, etc., isso já é da responsabilidade do nosso cliente. Sim. Por acaso, a minha pergunta era direcionada à parte da manutenção per si, não à parte da entrega. Mas já agora, qual é o vosso modelo de negócio efetivo? Vocês têm dois, que inclui a parte da produção e instalação e depois então uma parte de manter os lockers, ou só que têm um integrado que faz isto tudo? Ou seja, o nosso modelo de negócio, nós vendemos este equipamento, ou seja, produzimos, nós desenhamos os lockers in-house, temos uma equipa que faz isso e faz iterações e produtos novos, e depois produzimos isto em escala para entregar ao cliente final, aqui, ou seja, há uma venda pura de hardware, de certa forma, e depois por cada locker que nós temos a correr, como nós temos o software que também gera não só o locker, mas depois todas as integrações com os sistemas do cliente, nós também cobramos uma fee por cada locker mensal, ou seja, é um modelo SaaS. Depois temos esta parte operacional que não se aplica aos clientes todos, porque depende, há clientes que já têm uma network estabelecida há muitos anos e já têm muitos destes flows operacionais feitos por eles e com muita experiência, e nesse caso nós não nos obrigamos a usar os nossos serviços operacionais. No caso em que eles usam os nossos serviços operacionais, nós depois fazemos a manutenção e o deployment, a instalação, etc. E isto é cobrado, obviamente, ou seja, é cobrado ao cliente de forma direta. Ok, portanto vocês têm sempre o software as a service como serviço para garantir que há manutenção, pelo menos do próprio software do produto. Okay. Certo. Faz-me sentido. E já agora, e lockers mistos? O que é que eu quero dizer com isto? Um bocadinho voltando à vossa ideia inicial de eu faço encomendas de vários locais e cada um trabalha ou com a DHL ou com a DPD ou com quem quer que seja. Acaba por ser um bocadinho difícil para o cliente estar a ir a lockers diferentes, buscar encomendas de distribuidores diferentes. Faz algum sentido vocês terem lockers multimarca? Certo. Eu aqui, antes de responder à tua questão, vou entrar numa tangente, que é, isto pode parecer estranho, novamente, para quem está a ouvir isto em Portugal, que é tipo, ok, porque é que já precisam de lockers mistos, nem sequer vejo lockers de uma empresa só? E se calhar é melhor explicar o mercado. Quando nós olhamos para mercados maturos, estamos a falar essencialmente da Europa do Leste e dos Nórdicos, onde esta solução já existe há alguns anos e já houveram vários players a criar esta infraestrutura, o conceito de locker é muito diferente do conceito de locker aqui. Uma noção que as pessoas às vezes não têm. Hoje em dia, por exemplo, nos Bálticos, sei lá, Estónia, Lituânia, etc., 90% das encomendas todas vão parar um locker. Ou seja, é uma opção completamente dominante. Enquanto que aqui em Portugal, se calhar estamos a falar 2, 3, 4%, que é uma coisa super niche e outside, lá é muito maior. E o que nós estamos a ver a acontecer, essencialmente, é o que aconteceu nesses países só aconteceu porque houveram players locais que começaram a criar esta infraestrutura que depois permitiu aos utilizadores começarem a usar os lockers. Porque a densidade é chave. Se eu tiver de sair de minha casa e andar 15 ou 20 minutos ou deslocar-me a uma bomba de gasolina que está super longe para ir a um locker, vai ser uma experiência má e eu provavelmente não vou voltar a repeti-la. A partir do momento em que os lockers começam a aparecer em todo lado,
e eu tenho um locker à beira da minha casa, tenho um locker numa estação de comboios que eu uso todos os dias, tenho um locker à porta do meu escritório e uso uma ou duas vezes, eu começo a usar aquilo sempre porque de facto é mais conveniente. E a partir do momento em que há lockers suficientes e a população começa a ser toda coberta, digamos, por lockers, a taxa de adoção dos lockers começa a crescer e cria-se um snowball effect. Porquê que se cria um snowball effect? Porque os lockers para as empresas logísticas são muito mais eficientes. Por exemplo, as pessoas às vezes não têm noção disto. Um estafeta, se for porta a porta, num dia bom, se calhar faz 80 a 90 entregas. O que é expectável, ou seja, a pessoa tem de ir à porta, tem de tocar a campainha. É incrível. Tem de tocar a campainha, tem de esperar 5 minutos, tem de subir, a pessoa se calhar não está lá, se calhar está, passa para a seguinte, faz isto 80 a 90 vezes por dia. Consegue entregar 80 a 90 encomendas. Um estafeta que vai só a lockers, passa o dia basicamente de locker a locker, consegue entregar 1000, 1500 encomendas. Ou seja, é uma ordem de magnitude acima. É muito mais eficiente com o mesmo recurso. Ou seja, para as empresas que fazem entregas, isto é muito mais eficiente e muito mais barato. E é por isso que as empresas estão a colocar esta infraestrutura, porque elas percebem, ok, se eu não a colocar, alguém vai ir para o meu mercado, vai colocar, vai ter este modelo mais eficiente e vai roubar a minha market share. Então há esta corrida que está a acontecer nestes países todos da Europa Ocidental, está a começar a acontecer na Alemanha, França, Itália, que são os nossos principais mercados, e que eventualmente vai chegar a Portugal também, em que estas empresas têm um foco muito grande em colocar estes networks, elas depois próprias competem umas com as outras para ter acesso aos melhores locais, e de repente começa a criar esta infraestrutura de forma muito massiva, em que as pessoas começam a ver lockers em todo lado. E hoje em dia, se eu for à Polónia, se for a um país de leste ou um país nórdico, já é frequente eu chegar a um sítio e tenho tipo 5, 6, 7 lockers diferentes. E obviamente isso depois cria um desafio para o consumidor final, que é tipo, ok, eu tenho aqui este locker que está muito perto da minha casa, mas este site só dá para fazer uma encomenda com aquela empresa de logística que só tem um locker a 1 km de distância. E também porque as cidades, de certa forma, não querem, e as pessoas também não gostam de passar pela rua e verem 7 lockers diferentes, de cores diferentes, começou a haver este push regulatório até, em que em certos países já começa a haver legislação em que se um locker for colocado, isto é um caso na Alemanha, por exemplo, numa zona residencial, ele obrigatoriamente tem de estar aberto a todas as empresas de entregas. Isto é para evitar criar-se monopólios e ao mesmo tempo para evitar, basicamente, que existam 7 ou 8 lockers diferentes, ou lockers por todo lado. Sim. Isto para dar contexto sobre a tua pergunta, que é estes lockers mistos, que se costuma chamar de Open Network hoje em dia. Isto é uma coisa que é nova ainda e a ideia é, basicamente, tu consegues ter um locker e esse locker consegue receber encomendas de diferentes providers. Ou seja, uma DHL, uma DPD, uma GLS vão lá todas ao mesmo sítio e elas todas conseguem usar aquele locker. Isto é melhor para o consumidor, porque obviamente tem um locker só e consegue receber uma encomenda qualquer que seja a empresa que está a fazer a entrega, e é mais eficiente também. Nós na Blockit somos, eu diria, a única empresa que está a fazer isto em escala. Nós temos soluções de software, porque o problema neste tipo de modelo é definitivamente software, porque estamos a falar novamente de empresas que têm os stacks delas, todos diferentes, e imaginar uma situação em que uma DHL, uma DPD, uma GLS, novamente são empresas super grandes, com tech debt por todo lado, conseguem fazer integrações entre elas para ter isto a funcionar, é impensável. Nunca ia acontecer, ia demorar vários anos e não ia funcionar no final de contas. O que a Blockit consegue fazer aqui é quase ser um middle layer, em que nós conseguimos já integrar com estas empresas todas de forma separada, conseguimos ser nós a gerir aquele locker e conseguimos fazer com que estas empresas consigam fazer entregas nestes lockers. Que, em termos de software, acaba por ser muito mais complexo, porque depois tens outros problemas que antes não tens. Se eu tenho uma closed network, eu controlo a capacidade daquele locker, portanto eu sei se houverem 50 portas, eu faço lá 50 encomendas, está cheio, não vou lá outra vez até estar vazio, este tipo de coisas. Quando estamos a falar de diferentes empresas, aí todas ao mesmo locker, só esta parte, por exemplo, básica de capacity management, de repente já é um problema muito mais complexo, porque temos de garantir que o estafeta da UPS que chegou lá último naquele dia, de repente não tem 0 slots disponíveis porque já estão todos usados. Ou seja, este tipo de coisa acaba por ser complexa e aqui também é onde nós, por termos investido muito em termos de R&D, em software e temos uma equipa agile com tech stacks modernos, nós conseguimos resolver isto para os nossos clientes e eu diria que hoje em dia mais ninguém consegue resolver isto na indústria. Acho que a maneira como estavas agora a explicar essas dificuldades mostra como é importante ter um parceiro como vocês que traga valor acrescentado e não ser apenas vamos construir num sítio, quiçá até mais barato, mas que depois não resolve problemas que eventualmente possam surgir, não é? E agora, falando aqui um bocadinho historicamente desta parte das entregas e falando do mercado. Há muitos anos atrás, estamos há décadas atrás, era comum as encomendas irem para aquilo que se chamava P.O. Box.
Portanto, isto eu digo porque em Portugal eu acho que já ninguém se lembra, mas eu lembro-me de ir a uma P.O. Box em Moçambique. Não se aliás, nem sei se já há entregas porta a porta em Moçambique, nunca houve. Hum, e portanto, depois passou-se para a comodidade e para passar a entrega porta a porta. Achas que agora está a haver esse reverso e, portanto, estamos a voltar outra vez quase para a P.O. Box, mas com várias localizações e, portanto, muito mais cómoda do que antigamente? Sim, eu diria que acaba por ser uma evolução e que a diferença também de locker, obviamente, é que em termos de quem pode usar esse locker é um sistema muito mais dinâmico, se calhar que uma P.O. Box. Eu nunca usei uma P.O. Box, mas pelo que eu sei do sistema, essencialmente uma pessoa tinha aquela caixa que era dela e servia só para ela. Um locker, se formos bem a ver, uma caixa, uma porta, pode ser usada por 5 pessoas diferentes numa semana, ou seja, é muito mais dinâmico e então é muito mais eficiente também nessa perspectiva. E pronto, o facto de ser um sistema autónomo, que não precisa de chaves, que funciona de forma dinâmica, dá unlock disso. A forma como eu olho para o locker, de uma first principle approach, é de género. É uma forma de fazer uma troca de objetos de forma segura, de forma assíncrona também. Ou seja, enquanto que entrega porta a porta, requer que as duas pessoas estejam no mesmo sítio ao mesmo tempo, o locker não. Uma pessoa pode deixar lá e outra vai lá recolher. E isto, obviamente, aplica-se às entregas das encomendas online, porque é um mercado onde isto acontece em escala e onde há uma necessidade muito grande de otimização desse tipo de transação, mas tecnicamente tu consegues imaginar um futuro em que qualquer coisa vai parar um locker, precisas de reparar o teu computador, ou tens os sapatos estão estragados, ou queres enviar uma coisa para uma pessoa qualquer, uma chave, o que quer que seja, deixas aquilo num locker e aquilo vai parar outro locker e depois a pessoa faz a recolha e depois a mesma coisa ao contrário. Portanto, e já existem alguns pilotos, até pessoas que estão a fazer isto, ainda muito pequena escala, mas eu acredito que no futuro isso possa ser uma realidade. As pessoas basicamente param de ter de trocar coisas fisicamente, ou pelo menos não há essa necessidade, e as coisas passam a ser mais eficientes. Ou seja, eu em vez de ter de ir à lavandaria, deixar lá a minha roupa, ir para o trabalho e depois ter de ir lá buscar outra vez, se calhar deixo aquilo num locker que está à porta do meu escritório e as coisas passado um dia aparecem lá todas lavadinhas. Portanto, aqui até pode deixar de haver até necessidade de uma transportadora em alguns dos casos, não é? Portanto, eu deixo naquele sítio e a pessoa B vai lá buscar, porque dá jeito, porque é da zona, o que Exato. for. Sim, ou então o que nós fazemos com a Vinted na realidade é muito fixe, porque para quem não conhece, a Vinted é um marketplace e as pessoas vendem e compram coisas através desse marketplace. Acho que quem não conhece, João, desculpa lá, deve estar debaixo de uma rocha, porque Portugal usa-se a cada segundo. Certo. E é curioso, porque quando nós começamos a trabalhar com a Vinted, eles tinham lançado Portugal uns meses antes, então eu também não tinha noção da dimensão, e se calhar a maior parte das pessoas não tem, mas eles na Europa têm mais de 100 milhões de utilizadores, portanto é completamente dominante. E nos mercados em que eles são maiores, que é o caso de França e do UK, eles são tipo top 3 de retalhistas, ou seja, ali ao nível da Amazon e mais um outro player. Portanto, eles têm mesmo muito volume e isso é uma empresa bastante grande. Mas o que está acontecendo na Vinted, pronto, as pessoas vendem coisas umas às outras. E o que está a acontecer com a nossa network em França é, literalmente, eu quero vender uma coisa, depois à venda, a pessoa comprou, eu vou a um locker, deixo lá e aquilo vai para outro locker da Vinted no outro lado do país. Ou seja, obviamente há uma estafeta no meio que faz o processo de distribuição, mas tecnicamente é um processo fixe, é quase como se está a transportar-se de um locker para outro, se forem a ver. É brutal, aliás, tudo aquilo que tens andado aqui a explicar até agora sobre a evolução dos lockers e a evolução da própria utilização, acho que é muito interessante porque é muito mais só do que um ponto de deixar ou de ir buscar. Acaba por ser aqui uma junção de sinergias e de facilidades, na verdade, porque tens de ir ao correio, tens de ir a qualquer outro sítio porque tem que estar à espera, porque tem que o que for, e ali é uma coisa muito mais rápida, não é? E já agora, porquê é que vocês não estão em Portugal ainda? O nosso modelo de distribuição, nós nunca vamos ser uma empresa que tem muitos clientes. E o motivo para isso ser assim é que o tipo de projeto que nós queremos fazer, são projetos em escala, então estamos a falar de milhares de lockers, são investimentos grandes e há um conjunto pequeno de empresas que podem fazer esse tipo de investimento e que lhes compensa de facto fazer esse tipo de investimento. Quando nós vamos para qualquer país na Europa, praticamente sem exceção, nós vamos olhar para lá e dizemos, ok, quantas empresas neste país é que podem criar uma network de lockers que seja interessante para nós? Se calhar vamos estar a falar tipo de 5, 6 empresas no máximo por país. E muitas delas depois acabam por ser internacionais, que é tipo a DHL em 50 países. Ok. Portanto, nós nunca vamos ter muitos clientes, mas os clientes que nós temos vão gerar muita receita. E vão ser clientes que têm muito impacto, muito peso e que nós temos de seguir de forma muito próxima. Ao mesmo tempo, o nosso mercado é um mercado... ou seja,
eu, enquanto comprador de lockers, eu não vou à procura das melhores empresas que fazem lockers no meu país, porque o mercado não tem assim tanta oferta. Ou seja, eu vou à procura das melhores empresas que fazem lockers, ponto. Ou seja, quase todas as empresas que trabalham neste segmento e que fazem lockers de forma séria, fazem isto de forma internacional e, por exemplo, nós no nosso caso trabalhamos para a Europa inteira e provavelmente conseguiríamos trabalhar noutros países se fosse preciso, mas estamos focados na Europa. Para responder à tua questão, nós não temos o privilégio de escolher onde é que vamos trabalhar. Nós somos escolhidos pelas empresas que estão a fazer isto. E o mercado em Portugal, neste momento, simplesmente não existe ainda. É um mercado muito nascente. Então, nesse aspecto, faz sentido nós não trabalharmos em Portugal. A forma como nós trabalhamos em diferentes países vai um bocado ao encontro do que os nossos clientes precisam e dos projetos que nós conseguimos fazer com os nossos clientes. Ou seja, por exemplo, o nosso mercado principal, historicamente, foi França. Não porque nós gostávamos de França, não porque tínhamos lá uma equipa estabelecida ou porque fizemos muito marketing no mercado francês, mas porque fechámos esta parceria com a Vinted e eles queriam lançar o mercado francês primeiro, porque na altura era o principal mercado deles. Ok, percebido. Portanto, para responder à tua questão, nós não trabalhamos em Portugal, vamos trabalhar em Portugal em breve, com um dos nossos clientes, eu não posso dizer quem é ainda, mas eles vão lançar a Iberia, é assim que lhe chamam, portanto, eventualmente, no futuro próximo, ainda este ano, vamos ter lockers em Portugal da Blockit. Mas neste momento os nossos mercados principais são França, Itália, República Checa, lançamos a Alemanha esta semana e vamos lançar mais alguns clientes na Alemanha. Portanto, eu diria que no final de 2025 nós vamos cobrir Western Europe toda. Já agora, quem quer contratar um projeto convosco, eu sei que vai depender da dimensão do projeto, claro que sim, mas em média, quanto tempo é que leva desde o momento em que vos contacta até conseguir ter os primeiros lockers a serem instalados? Uma boa questão. Na realidade, eu acho que não há nenhuma fórmula mágica, porque há aqui várias variáveis. Nós com a Vinted conseguimos, por exemplo, um launch bastante rápido, mas é porque a Vinted também é uma empresa muito agile, ou seja, é uma startup ainda, consegue mexer-se de forma rápida, e quando lançaram a Vinted Go era uma estrutura completamente nova que não existia antes, portanto havia muita agilidade e muita facilidade em lançar, e nós conseguimos lançar o projeto em 3 ou 4 meses. Uau! Agora, isto não é de todo o standard da indústria. A maior parte das empresas, apesar da Blockit ser agile e conseguir trabalhar rápido, é uma coisa que demora normalmente sempre um ano, desde a fase em que começamos a trabalhar até ter o Go Live. Isto eu diria que é mais o standard quando estamos a trabalhar com empresas como a DHL, como a GLS, etc. Mas é interessante perceber que vocês têm essa agilidade, ou seja, da vossa parte conseguem responder com rapidez e ter esses resultados, não é? Agora falando aqui, assim como o último tópico principal dos vossos investimentos e do vosso crescimento, vocês nos últimos anos destacaram-se como a empresa de cacifes inteligentes com maior crescimento a nível global. Como é que conseguiram esse crescimento? E nem tu sabes ainda, parece-me, João. Não, eu sei, mas obviamente nós conseguimos ganhar aqui médias de projetos que foram muito interessantes e conseguimos escalar rápido. Eu acho que a Vinted nós acabou por ser um projeto único na medida em que eles conseguiram escalar muito rápido, e eles também conseguiram escalar muito rápido porque nós também lhes demos as ferramentas para escalar muito rápido, ou seja, como eu costumo dizer, it takes two to tango, e nós conseguimos fazer isso juntos, mas de facto foi um projeto muito único, e nós fomos de um ponto em que éramos uma empresa que tinha poucas pessoas e não tinha uma faturação relativamente baixa, para uma empresa que estava a fazer deployment de vários milhares de lockers e estava a faturar dezenas de milhões de euros. Portanto, nós conseguimos ser a empresa que crescia mais rápido no nosso segmento porque tivemos esta jornada, digamos, de 0 para 1 muito rápida também. Nós não somos a maior empresa de smart lockers ainda. Eu acho que provavelmente vamos ser nos próximos 2 ou 3 anos, se calhar até mais cedo, mas de certa forma eu acho que o que nos permitiu ser o fastest growing foi de facto o salto de 0 para 1 e não propriamente... foi mais o crescimento rápido propriamente do que ser a maior de certa forma, mas é uma coisa que nós eventualmente vamos fazer. Aliás, nós parámos de usar esse wording de fastest growing porque nós agora estamos a posicionar-nos para ser a maior empresa de smart lockers do mundo, pelo menos no que toca a providers de soluções de smart lockers. Isto só para dar uma perspectiva, porque eu acho que não falámos sobre isto, mas eu diria que neste momento nós provavelmente no global das startups em Portugal ou das scale-ups, nós somos das empresas que teve um crescimento maior de faturação num período de curto tempo. Eu não tenho números, obviamente, porque isto é difícil de comparar, mas eu diria que eu não conheço pelo menos mais nenhuma empresa que tenha feito esse crescimento. E isto não é muito conhecido da Blockit, porque nós não somos muito mediáticos da mesma forma que outras startups são.
em que estão muito mais focadas, por exemplo, em funding e rondas de investimento, e então todo o tópico de crescimento da empresa está muito centrado em elas levantarem rondas seguintes, porque são modelos de negócios diferentes também. E nós nunca tivemos isso, nós sempre fomos bastante lean, nunca levantamos muito dinheiro, somos profitable já há vários anos, e temos um crescimento de faturação que é bastante interessante, mas que nós também não anunciamos de forma tão ativa e tão pública. Portanto, todos os investidores que estiverem a ouvir agora estão aqui com os olhos em bico e todos com vontade de vos conhecer melhor, porque profitable, se levantar muito dinheiro e a conseguir gerar sempre, mesmo que não sejam novos clientes, mas nova rentabilidade com os mesmos clientes, é incrível. E nesse sentido, João, acho que tem feito um trabalho muito bom. Sim, eu diria que, curiosamente, os investidores, quando se fala de um venture capitalist, a ideia que se tem histórica é que alguém que vai arriscar o capital dela para investir numa coisa que ainda não está bem mapeada, ou seja, uma coisa inovadora, que ninguém conhece ainda, mas que tem muito potencial. Genuinamente, a nossa experiência foi bastante diferente, ou seja, eu acho que é frequente já no mundo do VC neste momento haver quase, se calhar agora está a mudar outra vez, mas haver um conformismo em que de repente está toda a gente à procura da mesma coisa. Está toda a gente focada que quer investir num software SaaS, que tem aquelas métricas de crescimento, ou seja, perde-se um bocado aquela, não é bem magia, mas tipo aquela missão de facto descobrir a coisa que não sabe. E então o investidor fica tipo, ok, eu não conheço esta indústria, não faço ideia sobre o que tal isso é feito, há aqui meio de coisas que me assustam, portanto eu vou passar. Que é curioso, porque tecnicamente, obviamente, tem de haver uma gestão de risco, mas o Venture Capitalist inicialmente tinha de facto esse role de investir numa coisa que ninguém sabe que pode crescer muito, não de se tentar focar em coisas que já toda a gente conhece e que podem ser bastante risk adverse. Eu acho que a nossa experiência foi um bocado essa também, e foi por isso que nós acabámos por nos tornar uma empresa muito lean. Nós não conseguimos levantar de forma fácil, portanto vamos fazer o que podemos fazer, que é de facto ser profitable e fundar-nos a nós próprios e ter esse dinheiro para crescermos sem estarmos dependentes de third parties. Sem dúvida. E João, agora aqui para finalizar, quais são os teus 3 principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio? Numa fase inicial eu diria que é muito importante ter validação no mercado, e acho que a maior parte das early stage startups falha nesse aspecto, em que as pessoas tentam construir uma coisa que elas acham que é interessante e que pode ser interessante para elas enquanto individual users, mas pode não necessariamente ser interessante para o resto do mercado. E é fácil as pessoas entrarem numa fase em que estão a tentar construir uma coisa que nunca foi validada e perder muito tempo a fazer isso. Ou seja, eu acho que numa fase inicial o mais importante é tentar validar o máximo possível se o que eu acho que é uma boa ideia de facto é uma boa ideia e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Isto numa fase muito inicial. A partir do momento em que isso acontece, é o que se costuma chamar Product Market Fit, ou seja, eu tenho um produto e de facto as pessoas querem comprá-lo, eu diria que há aqui meia dúzia de coisas que são importantes. Para mim, acho que sempre foi muito importante e continua a ser construir uma equipa bastante boa e haver um investimento quase desmedido em ter o melhor talento. Ou seja, eu não preciso de calcular o ROI do meu investimento em pessoas, eu tenho só de dizer eu preciso ter as melhores pessoas e acabou. Isso de facto resolve muitos problemas, principalmente se deixarmos as pessoas depois fazerem as coisas de forma mais autónoma e trazerem o valor que elas podem trazer. Gosto muito desse conselho. Sim, mas não é fácil encontrar pessoas boas. Acho que é um dos maiores desafios que... Sabes que acho que é mais difícil arranjar founders que deixem as pessoas às vezes trabalhar, porque o founder tem aquela noção de que é o meu bebê, e então também não é fácil deixar as pessoas brilhar no sentido de ser o melhor que podem ser. Exato, e olha, quando não sabia o terceiro, se calhar vou um bocado em alicerce do que tu disseste. Eu acho que uma coisa importante dos founders é perceberem que para uma empresa escalar e ser tão grande como eventualmente eles ambicionam que ela seja, eles têm de ser substituíveis. Ou seja, o founder tem quase... Porque um founder numa fase inicial, por default, tem de fazer muita coisa. Porque não há mais ninguém a fazer. Ou seja, quando comecei o Blockit éramos 3, agora somos quase 200. Obviamente, e essas pessoas têm trabalho, não é? Portanto, elas não estão tipo só a vir ao escritório e a tomar café, elas têm trabalho. Não, sério? Algumas, mas não todas, pelo menos. Mas na fase inicial esse trabalho dessas 200 pessoas estava todo encapsulado em 3 pessoas. Obviamente o trabalho não estava a ser tão feito e era muito menos trabalho, mas era muita mais coisa que se fazia. E à medida que a empresa vai crescendo é importante as pessoas conseguirem perceber, ok,
e isto tem de funcionar sem mim. E se isto funcionar sem mim, eu vou estar a trazer muito valor, porque depois vou poder focar-me em todo o contexto que eu tenho nesta construção inicial da empresa, para se calhar pensar no passo seguinte de uma forma que seria muito difícil uma pessoa que eu contratei pensar, porque ela não criou este negócio, ou seja, ela não foi do 0 a 1, ou seja, se calhar eu como founder tenho de 0 a 1 e depois delegar provavelmente o 1 ao 100, enquanto eu penso no que seria o 100 ao 1000 numa perspectiva, não sei, ou seja, eu acho que essa parte é importante e é difícil para founders já numa fase de escala chegarem a esta conclusão, que é tipo, eu tenho de me substituir a mim próprio, não é por eu ser preguiçoso, não é por eu não querer trabalhar, é porque eu de facto tenho de criar uma estrutura que funcione sem mim. Gostei imenso dos teus conselhos, João. E agora, para quem quiser saber mais sobre a Blockit, onde é que vos pode encontrar? Se alguém tiver a ouvir e quiser vir trabalhar na Blockit, eu acho que é uma excelente ideia. Nós temos muitas posições abertas e estamos sempre à procura de melhor talento, e podem ir ao nosso website, que é block.it, ou podem pesquisar no Google, encontram logo, e podem ver as diferentes posições que temos abertas. E basicamente é isso. Podem nos seguir no LinkedIn também, nós somos bastante ativos, portanto acho que se quiserem saber mais sobre nós é provavelmente o melhor canal para se manterem a par. E portanto, block.it, block.it, onde vocês vão encontrar as melhores soluções de escassivos inteligentes. João, foi incrível a nossa conversa, muito obrigada e até à próxima. Muito obrigado. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!